Gravando já, vou começar. Oi, pessoal. Sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro, e hoje nós vamos começar mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Vou abrir aqui a imagem de galeria, vocês verem nossos convidados de hoje. Pedro Aranha, mais uma vez, ajudando a gente a fazer a nossa quarentena. Tudo bem, Pedrão? Como é que você está? Tudo bem, Cinco. Tudo na boa aqui. Sempre uma honra estar presente aqui. E nós estamos recebendo hoje, né? Vocês já estão vendo aí, mais uma vez, o professor Eduardo Sabarreto, da UF, e a professora Débora Danovski, da PUC. Né? Os dois já participaram, né, de outros programas da quarentena, ecossocialista e libertária. Eu queria agradecer, né, mais uma vez, vocês estarem aceitando o nosso convite, né? Apesar de hoje a gente ter resolvido explicitamente discutir um tema do ponto de vista um tanto quanto mais sombrio, né? Tudo bem, Débora? Tudo bem, Renato. É um prazer Obrigado. sempre conversar com você, ainda mais sobre esse tema. Obrigado, Débora. E aí, Eduardo, tudo bem? Obrigado aí também por você estar participando com a gente. Eu que agradeço o convite, Renato. Bom, pessoal, o título do nosso programa de hoje deu até uma certa polêmica lá na equipe do Mandato, né? Algumas pessoas acharam que poderia ser sensacionalista, mas nós queremos discutir o fim do mundo, né? Será o fim do mundo? O que nós estamos vivendo no nosso planeta, né? É uma ameaça à vida no planeta? Os ambientalistas, nenhum deles afirma que seja uma ameaça absoluta a toda forma de vida no planeta, né? Não é disso que se trata quando se discute, né, o fim do mundo atualmente. Mas há, sim, né, um debate sobre os riscos para a nossa espécie e os riscos, né, para muitas outras espécies do nosso planeta, né, provocados por essa jornada, né, insana de desenvolvimentismo industrial capitalista dos últimos séculos, né? Estamos vendo a cada dia, né, explodindo na nossa cara uma série de fenômenos, né, que, olhados de conjunto, já são elementos para muita preocupação, né? A gente pensar só nos últimos meses, né, a gente, em primeiro lugar, está vivendo uma pandemia, né, a pandemia da Covid-19, que nós já discutimos, né, aqui em vários programas da quarentena, que faz parte, né, desse processo de colapso, né, do modelo de desenvolvimento, né? Mas temos vários outros exemplos, os grandes incêndios na Austrália e as grandes inundações na Austrália, né, que marcaram a virada do ano, né? Agora, muito recentemente, tivemos o tal do ciclone bomba em Santa Catarina, né, que, inclusive, trouxe uma mudança ali de temperatura que parece que está ajudando a neutralizar a tal da nuvem de gafanhotos, né, que se formou na Argentina, estava sobre o Uruguai, né, com as pessoas na dúvida se iam atingir o Brasil ou não, qual seria o prejuízo para a nossa agricultura. Bom, exemplos não faltam, eu nem vou me estender muito, para não ficar muito longa a introdução, que se eu tentar esgotar os exemplos que têm servido de alerta, né, só nos últimos 2 anos, a gente acho que ia gastar a quarentena, o programa inteiro, só pensando nos exemplos, né? Então, a gente precisa debater com seriedade, porque a gente tem visto, de uma maneira muito banal, se falar no novo normal, né? Só que quando a gente presta atenção, esse novo normal, em geral, as pessoas estão falando, né, do antigo normal com algumas adaptações, algumas mudanças, né? Quando a gente fala, né,
em fim do mundo, né, eu acho que a gente está falando, né, de um outro nível de mudanças daqui para frente, né? Mudanças que já são inevitáveis em função das mudanças climáticas, né? Dos efeitos do colapso ambiental, né? E mudanças, né, que tanto podem significar a construção de uma saída melhor para a humanidade, né? A construção de um futuro melhor, como mudanças que podem significar um processo distópico radical, né? Então, eu acho que é importante, sim, né, a gente fazer o debate fazendo essa pergunta, né? É o fim do mundo? Estamos falando do fim do mundo? Qual o significado, né, do fim do mundo no entendimento do Eduardo, da Débora, né, e também do Pedrão? Então, eu queria passar a palavra, né, para o Eduardo, para ele começar a responder a pergunta, né, ou fazer outras perguntas, né? Esses debates são complexos. E depois a gente escuta a Débora. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Eu que agradeço, Renato. Obrigado pelo convite. Bom, antes de entrar na pergunta, eu queria nos defender sobre o seu comentário inicial de um possível sensacionalismo. Eu acho que nós vivemos uma situação tão aguda e com prognósticos tão agudos que, ao tratar com rigor e mesmo com sobriedade do que está acontecendo e do que vem por aí, acaba aparecendo ao ouvinte, ao espectador que ainda está no registro do normal, acaba aparecendo caricato e sensacionalista mesmo. Agora, é isso, né? A fala, a análise, a avaliação acaba soando alarmista, mas é porque a situação é alarmante. Agora, sobre a tal pergunta que motiva essa conversa de hoje, eu vou responder, e não é um mero jogo de palavras, não, para fazer gracinha, mas eu vou responder de 3 formas. Será o fim do mundo? Eu vou responder primeiro dizendo que já está sendo, depois eu vou responder que será, e depois eu vou responder que não necessariamente, tá? A única resposta que, no meu entendimento, não cabe de jeito nenhum é um categórico não. O categórico não, no meu entendimento, não cabe. Então, por que eu responderia, para começo de conversa, que já está sendo o fim do mundo? Porque o mundo relativamente estável, que viu a civilização humana crescer, se desenvolver e se espalhar pelo mundo, já não está mais presente, segundo diversas variáveis importantes, né? Eu estou me referindo aqui à época geológica conhecida como Holoceno, né, que é um período de um pouco menos de 12 mil anos. Então, por exemplo, a temperatura média do planeta que já está se apresentando hoje já nos tira do Holoceno. Na verdade, nós já estamos, em termos de temperatura, o mundo do Holoceno já ficou para trás há mais de 50 anos. A química atmosférica atual, né? Hoje nós temos um nível de concentração de dióxido de carbono na atmosfera que se apresentou pela última vez há 7 milhões de anos. Isso é uma estimativa que saiu em maio desse ano, um estudo feito com fósseis de plantas, e os autores estimam que essa concentração de dióxido de carbono esteve presente pela última vez entre 7 e 23 milhões de anos atrás. Sequer os nossos antepassados mais remotos existiam. A estimativa é que o gênero Homo surge na face da Terra há mais ou menos 3 milhões de anos. E a espécie humana, tal como nós conhecemos hoje, tem 300 mil anos, mais ou menos.
Então, a atmosfera já é de um mundo novo, né? Quer dizer, o mundo com a sua atmosfera que deu origem à espécie e à civilização humana já acabou. Da mesma forma, por várias outras variáveis que nós peguemos, a gente pode afirmar que o mundo já acabou. Os oceanos nunca estiveram tão quentes, tão ácidos. Nós nunca tivemos tão pouco gelo, tanto em mar quanto em terra. A taxa de extinção de espécies atuais varia entre algo de dezenas de espécies a centenas de espécies por dia. O relatório da ONU que saiu no ano passado, na sua margem superior, estima que nós podemos estar perdendo 250 espécies por dia. Isso é taxa de extinção em massa. Então, nós já somos espectadores, em todos esses sentidos, nós já somos espectadores do fim do mundo. Então, isso é porque eu responderia afirmativamente, né? Já é. Por que eu responderia que será? Porque esse fim do mundo que eu acabo de descrever, que eu acabo de mapear, ainda não pôs fim ao nosso modo de vida, né? Episodicamente, cada vez mais frequentemente, é verdade, mas ainda episodicamente, tem gerado distúrbios no nosso modo de vida. Localmente, tem gerado distúrbios bastante dramáticos, né? Enfim, eu posso citar furacões no Caribe, deslizamentos de terra na Ásia, nos Andes, enfim, coisas que afetam mais intensamente o modo de vida local, mas ainda não tão visivelmente de modo global. Mas isso vai acontecer, tá certo? E eu não achem que eu estou aqui abandonando a sobriedade acadêmica para fazer uma afirmação extravagante, uma afirmação sensacionalista. Nós já temos evidências suficientes para saber que está em curso uma mudança abrupta do sistema climático do planeta e que não vai parar no nosso tempo de vida. Ela tende, na verdade, a se acelerar. E ela tende a se acelerar mesmo que nós cessemos imediatamente a nossa interferência disruptiva sobre o planeta. É claro que, enfim, é importante que nós cessemos, porque enquanto ela perdurar, essa interferência, mais as mudanças se aceleram e se avolumam. Mas, voltando para a linha da pergunta e da resposta, nós podemos ter segurança que o nosso modo de vida, o cotidiano tal como nós conhecemos, vai, num futuro muito próximo, ser perturbado cada vez mais frequente, cada vez mais intensamente, por eventos como, por exemplo, o que está acontecendo com a pandemia, né? Então, todo mundo foi deslocado do eixo, da sua normalidade, o cotidiano de todo mundo foi afetado, a vida normal derreteu, e eu posso dizer com razoável segurança que isso mais não é que um ensaio geral do que ainda está por vir. Então, nesse sentido, será o fim do mundo. O mundo social, tal como nós conhecemos, tem o seu fim iminente, né, como algo que está no horizonte. E, por fim, por que eu responderia não necessariamente? Porque esse colapso climático iminente não precisa significar a nossa extinção. Há colapsos e há colapsos. Há o colapso que nos destrói completamente e há o colapso ao qual nós podemos encontrar formas de sobreviver. Então, nossas tarefas para que o não necessariamente se transforme em não, hoje ele ainda não pode ser, são cessar a nossa interferência destrutiva no planeta. Isso pressupõe a superação do capitalismo. Isso é o programa mínimo. Segundo, organizar urgentemente, com a máxima urgência, organizar formas de adaptação profunda. A nossa vida vai ser afetada. Não é uma possibilidade, ela vai ser afetada. O nosso modo de vida vai ser tirado
possivelmente de maneira violenta, do eixo. Se nós formos pegos despreparados novamente, como fomos pegos despreparados nessa pandemia, a chance de que o colapso se traduza na nossa própria destruição é muito grande. Eu fecho com isso porque o Renato já apareceu aí na tela, acho que eu já estourei meu tempo. Mas, de qualquer maneira, eu passo a palavra para a Débora, depois a gente volta para completar. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Queria te agradecer, te dar os parabéns pela coragem, né? Eu, inclusive, eu fiz questão de trazer a questão do sensacionalismo para a nossa conversa aqui, né? Porque a gente sabe, né, que, inclusive, não só os ingênuos, mas os interessados, né, usam essa questão para tentar deslegitimar, né, o nosso discurso, as nossas preocupações. Então, eu queria passar a palavra para a Débora, perguntando a mesma coisa para a Débora, né? Será o fim do mundo, Débora? Fala para a gente. Então, Renata, Eduardo e Pedro, só essa semana eu já fiz 2 lives que começou com essa frase: vocês sabem que o mundo está acabando, né? Então, eu acho que eu concordo com tudo que o Eduardo falou. Concordo que a única resposta, enfim, depende de tudo. Eu sou filósofa, então eu sempre falo depende, né? Depende do que você entende por mundo, depende do que você entende por fim, né? Mas basicamente, sim, eu acho que o mundo está acabando. Eu tenho até essa espécie de esse prognóstico. Eu acho que o mundo vai acabar em fogo e lama, né? Que não é muito brincadeira, é brincadeira, mas não é muito brincadeira, não, né? Eu acho que, assim, partindo desse começo, assim, do que o Eduardo já falou, então eu não preciso falar muito mais sobre esses dados, esses números enormes. Então, quando a gente fala 7 milhões, 23 milhões de anos, né? Você pode falar também 60 milhões de anos, que é a velocidade com que o dióxido de carbono está aumentando na atmosfera não tem paralelo, pelo menos nos últimos 60 milhões de anos. Esses números começam a ficar... Você quase não ouve muito bem, não tem muita sensação do que eles representam, né? 1 milhão, 3 milhões, 20 milhões, 60 milhões, imaginem o que é isso. A gente já saiu já saiu de qualquer coisa que nós possamos até, digamos assim, do que se chama do conhecido, desconhecido conhecido, né? A gente está entrando num mundo que a gente não tem a menor ideia do que é. Só não, digamos, nosso mundo, uma maneira de se referir ao nosso mundo, só ainda não acabou porque a energia acumulada no sistema até agora ainda não se exprimiu totalmente, né? Porque se ela já tivesse se exprimido, por exemplo, quando a gente põe uma panela com água para esquentar no fogo, né? Ela demora até aquela água ferver toda, né? E se transformar em vapor d'água. Então, é só por isso que a gente está aqui nesse momento, usando o computador, não é? Ainda falando, ainda podendo falar desse jeito que a gente está falando, com as nossas casas. Tomamos esse susto com a pandemia, assim, fomos pegos desprevenidos, embora já soubéssemos o que ia acontecer, né? Não foi por ausência de avisos, né? Mas a gente tratou a coisa como se pudesse não acontecer nunca, né? É o que a gente sempre tende a fazer. E a gente só não está tratando, a gente aqui, né? Porque algumas pessoas estão tratando a pandemia como não existente. Quem tem alguma noção de realidade, trata a pandemia com a gravidade que ela tem, né? Nem todo mundo que faz isso faz a mesma coisa em relação ao aquecimento global, porque o aquecimento global é muito mais lento, né? É muito rápido, dependendo do parâmetro que se considera, mas ele é muito mais lento que essa pandemia. Então, não estão morrendo, não está morrendo diretamente essa quantidade de pessoas em tão pouco tempo quanto a gente vê. Mas as previsões, as piores previsões, né? Se as coisas continuarem como estão, ou seja, nenhum país cumprindo com as suas metas
de redução de emissões de gases de efeito estufa, vão ser centenas de milhões de pessoas ou até bilhões de pessoas que vão morrer. Então, deixa eu só falar, ser um pouco mais deprimente ainda do que o Eduardo foi, né? Bilhões de pessoas. Né? Bilhões de pessoas quase não dá para a gente imaginar, mas vamos tentar imaginar isso como, digamos assim, uma coisa concreta. Né? Que isso significa? Até chegar lá, né? Quando você fala, tudo bem, vai acabar a espécie humana, né? Vai acabar, pode ser que acabe, né? Pode ser que não acabe, ou pelo menos vai acabar um dia, claro, como todas as espécies vão acabar um dia, mas não agora, não tão cedo, né? Mas a gente não sabe de que maneira a gente vai viver, mesmo sem ter terminado, né? Mas quando a gente pensa que vida a gente vai estar levando nesse mundo modificado, empobrecido, que vai ser o nosso mundo em breve, né? Quando a gente tenta usar a imaginação, digamos, para tornar mais real, mais sensível, o que isso significa, né? Talvez a gente comece a entender o que são esses bilhões de pessoas, como a gente começa a entender o que é esse mundo que não tem paralelo há 60 milhões de anos, né? Mas então, não sei se eu já falei demais, mas num certo sentido, o fim do mundo já está acontecendo, né? Mas o fim do mundo também a gente pode dizer que já aconteceu para muitas populações, né? O exemplo que a gente pode dar são os ameríndios, né? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul, que tiveram as suas populações, 95%, da perda populacional na época da invasão, né, europeia, em 95%, e que agora moram, portanto, num outro mundo, né? Não é mais o mundo deles. Né? E ainda tem que brigar, lutar muito para que as pessoas entendam por que eles têm direito, né? Por que eles têm que ter as suas terras, por que tem que, enfim, porque digamos, nós temos que, digamos assim, não podemos achar que temos que converter e transformar todo mundo em nós mesmos, né? Eles já perderam seu mundo e assim também muitas outras populações já não vivem mais no seu mundo, né? Então, fim do mundo. Eu escrevi um livro, né, com o Eduardo Viveiros Castro, chamado A Mundo por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, justamente para tratar dessa expressão, né, fim do mundo, que a gente notou que estava tendo, isso foi em 2014 que a gente lançou o livro, né, estava tendo digamos assim, um boom, né, de um retorno dessa expressão muito forte, né, e um pouco também contra essa acusação que você recebeu, Renato, né, isso é muito deprimente, é catastrofista, isso é exagerado, e etc. Né? Nós a gente pensou, não, vamos levar a sério, o que significa, por que está todo mundo falando no fim do mundo? Né? Por que de repente começou todo mundo a falar coisas desse tipo? Né? E é claro que eu ainda acho que foi uma boa escolha, né, de ter feito esse escrito, né, sobre o fim do mundo, mas, ao mesmo tempo, assim, pela repercussão do livro, eu fui me dando conta de que nem sempre é muito simples falar, é inócuo, digamos assim, falar em fim do mundo. Porque fim do mundo não implica a não ser que seja um fim do mundo absoluto, total, né? Tipo, extinção da espécie humana, e aí a gente não vai nem estar aqui para falar nada, né? O fim do nosso mundo, como o Eduardo falou, descreveu, não implica que não vai haver humanos, no caso, né, vivendo durante, né, esse fim do mundo, vivendo esse fim do mundo. Né? E quando a gente fala fim do mundo, existe uma tendência a tomar muito facilmente isso. Então, o fim do mundo, que legal, fim do mundo, vamos fazer uma exposição sobre o fim do mundo isso, fim do mundo aquilo. Só que tem gente vivendo ali. Né? Muita gente ainda vivendo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que
Na verdade, eu alterno, dependendo da hora e com quem eu estou falando, entre chamar de fim do mundo e não chamar de fim do mundo, porque se a gente está falando com os índios, por exemplo, né, embora eles falem no fim do mundo, né, e os xamãs estão lá dançando e segurando o céu para o céu não cair, digamos assim, eu acho uma petulância assim, nossa, da nossa parte, dizer que o nosso mundo vai acabar, né? Dizer para uma pessoa que já passou por isso que agora que o mundo vai acabar, agora que o mundo vai acabar, não, já acabou. É claro que agora vai acabar de outra maneira, vai acabar para todo mundo, mas ainda vai ter gente, né, vivendo, talvez de outra maneira completamente diferente da maneira que a gente vive hoje, né, com corpos, inclusive, diferentes, porque a extinção das espécies se dá fora dos corpos e dentro dos nossos corpos também. Ou seja, não sei se a gente vai poder dizer que somos nós ainda, nós humanos, tal como a gente entende humano, que vamos estar vivendo nesse mundo num futuro próximo, num futuro de médio prazo. Então, assim, eu responderia, será o fim do mundo? Sim, talvez, sim, enfim, a expressão clássica dos filósofos depende, né? Mas, sim, eu acho que de certa forma, é o fim do mundo, que não significa que o mundo acabou ou vai acabar tão cedo. Né? Antes de eu passar a palavra, obrigado, Débora. Antes de eu passar a palavra para o Pedrão, só fazer uns comentários. É interessante que, quando eu pensei na introdução, eu cheguei a pensar em falar isso, né? Será o fim do mundo? Bom, depende. O que você entende por fim, o que você entende por mundo, né? As duas palavras podem ser entendidas de maneira diferente, mas eu achei que eu ia estar antecipando um pouco a resposta, né? As respostas acertei cheio. E aí, tentando fazer uma síntese, me arriscar um pouco aqui, né? Vamos pensar assim, se a gente vai falando, né, o fim do mundo, o fim do planeta Terra, longe disso, né? O planeta Terra um dia vai acabar, mas não temos esse poder, né? Pelo menos até hoje, nem que a gente tentasse, a gente conseguiria acabar com o planeta, né? Nem com a vida no planeta. A vida no planeta também não está ameaçada por essa crise ambiental. Né? Alguma vida vai sobreviver. Né? A vida sobreviveu. Eu vi o Eduardo fazendo uma cara meio de dúvida ali. Talvez, né, se virar Vênus, né, se o desequilíbrio climático chegar ao ponto da gente se transformar radicalmente, tudo bem, mas, a princípio, né, eu acho que a ameaça, de uma certa maneira, é a espécie humana. Né? Ela está, sim, ameaçada, várias espécies estão sendo extintas. Né? E se a gente pensa em termos de modo de vida, né, aí a resposta é várias já acabaram. Né? Vários modos de vida já acabaram e as condições para a reprodução do nosso modo de vida, né, vamos dizer assim, do capitalismo, da classe média que vive sob o capitalismo, né, as condições de reprodução desse modo de vida também já se esgotaram, apesar, né, desse processo ser lento e aparentemente não perceptível, né, para todo mundo, esse esgotamento. Né? É complexo, é difícil, né? Mas certamente é um debate absolutamente fundamental, né? Porque é aquela velha história. Né? Para a gente poder agir, a gente precisa de um plano. Né? Para o nosso plano ter o mínimo de chance de sucesso, a gente tem que olhar para a realidade com clareza, né? E sem medos, né? Inclusive de, durante algum tempo, parecer até ridículo. Né? Eu queria, mesmo nesse processo da pandemia, eu já falei várias vezes, né? Olha, eu queria que em dezembro, né, o consenso fosse que o Renato Cinco é maluco, é exagerado, entendeu? Né? Um alarmista, né? E da mesma maneira, né, quando a gente debate a questão ambiental de uma maneira geral, a gente queria estar errado, né? Mas é importante, né, que
a gente tenha disposição, né, de encarar tudo que significa dizer, olha, realmente a coisa se esgotou. Bom, Pedrão, entra aí na discussão. E o meu ânimo começou a descer muito. Pedrão, ajuda a gente a subir. Liga o microfone. Não ligou o microfone ainda. Agora foi. Não, desligou de novo. Eu vou dizer que, primeiro, eu tenho total acordo com esses dois. Eduardo, Débora e Eduardo são duas referências para mim. Assim. Eu acho que eu, como sou um ativista, eu preciso dos intelectuais para me darem ferramentas para eu poder exercer a minha atividade principal, que é tentar mobilizar pessoas para essa luta, né? Para o ativismo, para a luta ambiental e para a ecologia radical, né? Do lado da ecologia que não tem aliança com o capital, que não acredita em processos de responsabilidade socioambiental e outras coisas mais. É um negócio que eu acho que é muito importante, assim, que é a questão da adaptação, né, para esse mundo que há por vir, ou que já está aqui e a gente ainda não está percebendo, já que a atmosfera não é a atmosfera do nosso processo evolutivo de quando a gente virou Homo sapiens sapiens e conseguiu dominar o fogo, a agricultura, criar território, criar família e ter essa coisa do capital, que sabe o que é, né? Propriedade, né? Eu sou o dono do espaço. Então, eu acho que uma das estratégias é a adaptação. E aí, pensando no Rio de Janeiro, eu sou um ativista climático da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem um plano de adaptação climática feito em 2014 e que nunca virou uma política pública. A gente tem uma lei municipal de mudanças climáticas no município do Rio que estabelece a criação de um fórum popular para acompanhar esses processos de adaptação. Nem o prefeito C40, né, Eduardo, né, que é Cidades do Clima, executou, nem o prefeito Marcelo Crivella, que recentemente ganhou um prêmio de sustentabilidade pelo ICLEI e pela ONG internacional WWF. Né? A cidade do Rio ganhou um prêmio de sustentabilidade. Qual é a sustentabilidade de uma cidade que está destruindo 200 mil árvores na floresta do Camboatá, de uma cidade que destruiu um monumento natural da Pedra da Panela, uma cidade que permite a atuação de grileiros, né, porque são grileiros diferentes da Amazônia, mas são grileiros de floresta, destruidores de florestas iguais, que isso aí é o agronegócio. A atuação da grilagem na Mata Atlântica é a mesma atuação da grilagem na Amazônia brasileira e a gente, nesse momento, nunca viu tanta perda de floresta na Mata Atlântica e na Amazônia como a gente está vendo. Num contraponto do mundo, o Brasil está emitindo muito mais gases do efeito estufa, né? Tem um estudo aí do Observatório do Clima que diz que já aumentou em 30% a emissão de gases do efeito estufa só esse ano. Então, a minha questão para vocês é assim: como é que a gente consegue romper isso, seguir, fazer com que a esquerda, né? E aí eu não estou falando dessa esquerda que o Renato representa, que eu estou aliado a ele, né? A gente tem dimensão disso, não é à toa que a gente está aqui fazendo esse programa. Mas como é que a gente consegue
romper e fazer com que a esquerda entenda que não dá mais para defender petróleo, não dá mais para defender a Petrobras como uma empresa de energia petrolífera, que a gente tem que apostar na geração de emprego e renda, na recuperação de área degradada, na manutenção da biodiversidade, na quebra da homogeneização planetária de comidas, né? Por exemplo, o Brasil, a gente já conversou disso aqui, é uma potência em alimento, mas a gente come o que o mercado determina. Então, a minha pergunta é como a gente faz esse discurso dessa potência de que a gente pode mudar esse mundo ainda, né? Porque aí é que vem o meu otimismo. Eu acredito muito que a gente possa ainda mudar esse mundo, sabe? Eu não quero um mundo novo da década de 20 revolucionário e que a gente usa para dar aula de educação ambiental. Eu não quero esse admirável mundo novo, porque o mundo que pode vir é o admirável mundo novo. Eles classificados como delta, alfa, beta, uma elite que domina todo mundo, pasteurizado, as pessoas não fazem mais sexo, a comida é uma pílula, e nós vamos voltar para as cavernas, nós comunistas, revolucionários, ecologistas, radicais, né? Vamos voltar às cavernas. Então, assim, como é que a gente faz para não permitir que o admirável mundo novo aconteça e a esquerda entenda a importância de, como diz o Latour, de aterrar, né? Trazer a terra como centro revolucionário da nossa política. A gente trazer a natureza como ator revolucionário, não mais observar a natureza como um commodity, como um recurso, e sim como um ator que é responsável, forte quanto nós humanos, para exercer essa vida de forma digna, onde eu possa existir, nós quatro possamos existir, e inclusive o coronavírus possa existir, harmonia dentro da floresta e não com o desmatamento e fazer essa pandemia, né? Como a gente possa permitir um ser tão evoluído como um vírus possa existir sem destruir a nossa vida. Essa é a pergunta aí que fica para vocês dois. Eu adoro o Pedrão, que ele só faz pergunta fácil, né? Vocês têm uma preferência para começar a responder? A gente mantém a mesma ordem? Pode ser, Eduardo? Vamos lá, fala Eduardo. Bom, vamos lá. Antes de eu tentar responder o Pedrão, deixa eu me explicar, né? Aquela hora que você estava falando da vida, do desaparecimento da vida, o motivo de eu colocar isso no rol de possibilidades é o fato de que nós, seres humanos, na primeira metade especialmente, mas também até um pouco depois do século XX, nós povoamos a superfície do planeta de centrais nucleares. Se a espécie humana desaparece, quem que vai cuidar da manutenção dessas centrais nucleares? Né? Então, eu não consigo visualizar a possibilidade da Terra como um planeta habitável depois do desaparecimento da espécie humana. Inclusive, isso é um dos itens que eu acho mais críticos para qualquer estratégia de adaptação e de resposta à crise e ao colapso climático. Quer dizer, qualquer estratégia, ambição revolucionária, que dirá então de sobrevivência, precisa ter clareza do que pode e deve ser feito com esse tipo de infraestrutura sensível, né? E aí não entra só centrais, usinas de energia nuclear, mas entra também barragens, né? As barragens de rejeito, até mesmo as barragens de água. Quer dizer, são coisas que, sem os cuidados periódicos dos seres humanos, tendem não só a se deteriorar, mas a se deteriorar de maneira catastrófica.
Então, isso precisa estar de maneira muito pragmática em qualquer agenda que pretenda garantir viabilidade para a vida no planeta e para a espécie humana. Seguindo na coisa da adaptação, né, outros itens que eu tenho pensado procuram sempre ancorar o raciocínio numa previsão de um mundo próximo provável, né? Então, dado que num futuro próximo o mundo provavelmente terá tais e tais aspectos, tais e tais configurações e comportamentos, o que a gente pode fazer para oferecer uma resposta do ponto de vista adaptativo a essas transformações? Então, se um dos riscos mais críticos é uma quebra de safra global, por exemplo, que pode vir por diversos mecanismos, tá? Não tem um só, não é só a coisa da perda do Ártico ou a coisa da redução dos aerossóis. Tem o próprio aquecimento do Ártico e a desaceleração do vórtice polar pode provocar, por exemplo, uma quebra de safra global. Então, dado que isso é um evento tão possível, até mesmo provável, como nós podemos nos organizar para responder a esse evento? Não para evitá-lo, porque as forças que estão em jogo estão muito além do nosso alcance, né? São forças geológicas. Nós não temos nenhum tipo de aparato, de equipamento, nem mesmo teórico, para intervir de maneira consciente nesse processo. Mas nós já temos um aparato científico para entender como ele acontece e para entender que tipo de eventos que ele tende a gerar. E para tentar organizar a preparação para isso, né? Então, que tipo de logística, de distribuição, de estocagem de comida pode ser organizada e acionada num evento como esse? Que tipos de liderança nós precisamos? É preciso formá-las ainda? Né? Vai ser necessário realizar migrações em massa? Para onde? Como? Quem organiza? Tudo isso está fora da nossa agenda atual e precisa entrar urgentemente. Não só como um tema acessório, mas como um tema muito central. E percebo, isso quer dizer, são coisas muito concretas às quais eu estou me referindo aqui, né? Muitas vezes, quando eu faço, né, exposições como essa, falando a respeito de crise climática e colapso climático, a pergunta que sempre vem é o que fazer? Eu quero uma coisa concreta, o que fazer? Bom, isso é muito concreto. Sabendo que as coisas vão começar a desmoronar e mais ou menos sabendo como elas vão desmoronar, a gente pode se antecipar, né? Esse tema surgiu na fala da Débora, na fala de vocês três, né? Nós fomos pegos totalmente despreparados para a pandemia, não porque nós não soubéssemos que ela era possível. Nós fomos pegos despreparados porque a estrutura dessa sociedade amarra e impede que nós nos preparemos, que nós ofereçamos respostas adequadas. Quer dizer, então a lógica do capital impede que nós tenhamos capacidade hospitalar excedente, ela impede que nós mantenhamos estoques de comida, de equipamentos de proteção individual, de respiradores artificiais, ela impede que nós possamos dizer o que é trabalho essencial e o que não é, porque a lógica do capital não considera essencial o que atende necessidade. A lógica do capital considera essencial o que auxilia na valorização do capital. Então, praticamente tudo é essencial, então praticamente nada pode parar. Então, se a estrutura dessa sociedade nos amarra de tal forma que nós nos tornamos incapazes de oferecer as respostas que nós precisamos oferecer, então superar essa sociedade é, de novo, a tarefa zero, justamente para nos livrarmos dessas amarras e aí sim estarmos habilitados a fazer o que precisamos. Um exemplo para ilustrar.
O Pedrão se referiu à cidade do Rio de Janeiro. Uma primeira coisa a dizer é: a cidade do Rio de Janeiro convive com uma série de riscos totalmente previsíveis, conhecidos, habituais, e ainda assim é incapaz de oferecer respostas, não é mesmo? Então, até hoje nós temos contingentes imensos de pessoas vivendo em áreas de risco. A gente sabe que quase todo ano vai vir a chuva, vai derrubar a encosta, vai soterrar um monte de gente. E nunca teve uma política decente, séria, para se contrapor a esses riscos. Aí a gente pode se dar o direito de ter esperança de que vai haver política pública, por exemplo, para evacuar regiões litorâneas da cidade, para desvalorizar aqueles imóveis multimilionários do Leblon, de Ipanema, de Copacabana? Não, a gente não pode se dar o direito de ter esperança que qualquer nível de pressão popular leve um prefeito a adotar uma política dessa. Então, eu acho que o âmbito da nossa luta é outro. Eu comecei a dizer e repito aqui, eu acho que a nossa tarefa mais urgente é, por um lado, constituir as condições necessárias para efetivamente superar o capitalismo, né? Se elas de fato não se apresentam de maneira imediata ainda, e nós precisamos delas, então a nossa tarefa mais imediata é constituí-las. E segundo, organizar o colapso, né? Organizar a adaptação e ter muita clareza a respeito do que a gente pode demandar ao Estado ou não. Acho que a nossa atuação no Estado tem que ser muito, quer dizer, ela é muito mais eficiente se ela tiver como norte obstaculizar certas coisas. Quer dizer, uma agenda negativa, digamos assim, né? A agenda positiva, no grau em que nós precisamos da agenda positiva, o Estado é cronicamente incapaz de nos atender. Eu fecho com isso. Obrigado, Eduardo. Acho que eu vou parar de te entrevistar, cara, porque cada vez que a gente conversa, aparece mais um elemento de preocupação, né? Porque, no final das contas, você levantou uma questão que é o seguinte: o ponto de inflexão para a humanidade pode ser acabar a nossa capacidade de fazer a manutenção do sistema nuclear e outros sistemas sensíveis, né? Quer dizer, a humanidade pode continuar aí, mas se ela já perder essa capacidade, já, né, pode entrar na... Bom, Débora, ajuda aí a gente a responder as questões que o Pedrão levantou, por favor. Eu nem sei se eu sei muito bem quais foram as questões do Pedrão, mas a gente sabe pelo menos qual é o tema geral, né? É importante essa coisa das bombas relógios, né, nucleares e outras, né, venenos, fábricas de, sei lá, de pesticidas e etc., que precisam, grandes barragens, né, precisam de manutenção. É importante falar disso porque isso é um argumento importante. Por exemplo, o nuclear, né, muitos ativistas que sabem perfeitamente da gravidade da crise do aquecimento global, em um momento ou outro, são favoráveis ao nuclear, porque a energia nuclear, com todos os seus perigos, pelo menos, dizem eles, não jogam no ar gases de efeito estufa, né? Tem um dos problemas, evidentemente são muitos, da energia nuclear. Um dos problemas é esse que o Eduardo falou, né? Quem garante que, sei lá, com todas as modificações, né? Imagina uma pandemia, né? Imagina uma guerra, imagina furacões como o do Japão, né? De Fukushima, e um tsunami. Quem garante que daqui a 1 ou 2 décadas vai se ter uma estrutura política capaz de evitar, por exemplo, o roubo de material radioativo, né? Ou que mais países produzam bomba atômica, ou quem que vai guardar o lixo atômico, né?
Ou seja, isso não é uma opção. A gente realmente tem que pensar no que nós estamos deixando, né? Então, as grandes hidrelétricas vão ficar aí, já são completamente destrutivas no presente. Depois que a gente não tiver mais aqui, ou não tiver estrutura política e social e econômica para fazer a manutenção dessas barragens, ou barragens de minérios, né? O que vai ser delas? Elas já estão caindo, né? As de minérios, aqui no Brasil nós tivemos 2 enormes desastres, né? Teve um em Mianmar, eu acho que ontem ou anteontem, enorme também, já a notícia que dava falava sobre isso, falava de outros que tem havido lá, ou seja, no mundo inteiro essas barragens estão caindo. Então, isso é importante, né? Todas as soluções que pensam dessa maneira, na maneira da engenharia, né? Da grande engenharia, né? Todas essas grandes soluções impostas de cima para baixo, elas são quase sem exceção, péssimas, né? A geoengenharia, aliás, que é o grande plano B para o aquecimento global, com raríssimas exceções, né? Ela vai produzir efeitos piores, talvez, do que os efeitos que ela tenta combater, né? A única, talvez, geoengenharia, quer dizer, a tentativa de modificar o clima globalmente, de controlar o clima, né? Se der tudo errado com o aquecimento global, vamos passar para o plano B, que é botar em prática tecnologias de jogar, sei lá, partículas de... Talvez o Eduardo ou o próprio Renato saibam falar disso melhor do que eu, né? Imitar o efeito dos vulcões para tentar baixar a temperatura, ou fertilizar os oceanos para tentar fazer a captura de dióxido de carbono nos oceanos, ou, sei lá, botar espelhos no espaço para refletirem a luz do sol. São todas péssimas, no sentido que podem produzir efeitos que a gente não tem a menor noção. Talvez a única que eu conheça, deve ter outras, mas que não é péssima, muito pelo contrário, é plantar florestas, né? Plantar florestas é uma coisa que está ao nosso alcance, completamente ao nosso alcance. E, entretanto, a gente não faz isso. Essa é uma medida interessante, a meu ver. Agora, eu tenho um pouco de... eu hesito um pouco em... Esse exemplo que o Eduardo deu, né, de quando a gente tiver que mudar populações de lugar, né? Quem faz? Para onde? Quem organiza? Né? Eu tenho um pouco de medo desse tipo de definição da situação, né? Como alguém, né? Sei lá, um poder centralizado vai ter que pensar em como mover uma população. Isso não vai dar certo nunca, né? Se a gente coloca o problema, eu sei que não deve ter sido a sua intenção, mas se a gente coloca o problema dessa maneira, eu já sei que não vai dar certo, a não ser que seja para onde levar os moradores do Leblon, da praia do Leblon, né, para que outra... Aí talvez dê certo, né? Talvez não. Outra coisa que eu queria falar um pouco sobre essa fala anterior é que, bom, o Eduardo falou que a medida mais imediata talvez tenha que ser superar o capitalismo. Eu não colocaria a coisa dessa maneira, porque superar o capitalismo implica, digamos assim, uma revolução, né? Que nós vamos construir, acabar com o que está aí e construir um mundo novo, não capitalista. Além de não capitalista, tem que ser não industrial, né? Tem uma porção de outras coisas que vêm junto. Não é só o capitalismo que nos trouxe para essa situação, né? É o capitalismo que está baseado no consumo, na ideia de produzir mais e mais e mais, né? Produção, trabalho, tem que trabalhar, né? Tem que produzir, né? Tem que consumir, né? Mercado, etc. Né? Tudo isso junto, né? Tem que agricultura, a boa agricultura é a agricultura para exportação, né? É a grande agricultura. Tudo isso vai junto e compõe
digamos assim, uma teia enorme de problemas. E eu acho que eu não tenho essa expectativa de superar o capitalismo, né? Eu acho que a gente não tem mais tempo de pensar dessa maneira, né? Como uma grande, digamos assim, como uma grande superação. A gente não vai, não dá para esperar, digamos assim, não dá para colocar isso como uma primeira, digamos assim, uma necessidade mais imediata. Ela não é mais imediata. A gente tem que pensar, não podemos mais nos dar ao luxo de não pensar em tudo ao mesmo tempo, né? Daí a dificuldade. Quando a gente falou da outra vez, Renato, eu me lembro que eu até falei, não, enquanto eu estava falando, eu falei, não devia estar falando isso, mas eu estava falando, né? Que eu falei, se a gente tem pessoas morrendo e os problemas ecológicos, primeiro vamos tentar não deixar essas pessoas morrerem. Depois a gente pensa nos problemas ecológicos, né? Quer dizer, todo o resto. Eu não quis dizer com isso que eu quis dizer assim que se tem alguém morrendo do meu lado, eu, sei lá, né? Como está acontecendo na pandemia, as pessoas saem para entregar comida, saem para, né? Agora, isso é uma questão ecológica, isso já é a política que a gente tem que fazer, né? Combater essas situações não está separado das medidas que a gente tem que tomar. Medidas, também não é um bom nome, né? Porque parece que é de uma coisa de cima para baixo, né? Do que a gente tem que fazer para ter um mundo melhor em todos os sentidos, não só em termos do combate ao capitalismo, mas em todos os sentidos. Quer dizer, eu não sei se eu me fiz entender, mas enfim, para continuar a discussão, e se vocês falarem, a gente pode falar mais sobre isso. Deixa eu tentar entrar um pouco na discussão. Eu acho que dá, pelo tempo do programa, dá para a gente fazer mais uma rodada de comentários, né? E aí, tentando ir mesmo para esse debate sobre a nossa agenda, né? A nossa pauta, os nossos caminhos, né? Porque, de certa maneira, eu acho que Só um segundo. Débora, só fechar seu microfone um instantinho. Acho que estava ecoando a minha fala. Eu entendo um pouco o seguinte: o capitalismo ele tem uma essência, me parece que precisa ser superada, né? Que é o objetivo da produção ser gerar o lucro, né? O ganho de capital. Esse é o objetivo da produção capitalista, né? O capital ele só se mobiliza, só investe, né? A partir dessa perspectiva, dessa lógica. E a gente precisa de uma sociedade em que a produção tenha como objetivo, né, garantir, no primeiro momento, talvez a gente tenha que dizer para as pessoas bem-estar, mas falando aqui francamente, não seria nem garantir o bem-estar, seria tentar garantir a sobrevivência, né, da espécie, da civilização, levando em consideração os limites ambientais aí colocados, né? Isso é uma mudança muito qualitativa, muito significativa, né? E eu acho que ela não pode acontecer se as classes sociais que controlam o processo produtivo continuarem a ser as que estão aí hoje, né? Agora, é claro que me parece que isso só não basta, né? Ou seja, a agenda ela precisa ser anticapitalista, mas ela não basta ser anticapitalista, né? Porque, por exemplo, a gente não pode repetir a experiência da política econômica do Lenin, por exemplo, na Rússia, para dar um exemplo concreto, né? De partir para um processo de industrialização, né? Aos moldes fordistas, né? Então, a agenda ela precisa ser a lei. E aí me dá a impressão, né, de que a gente precisa entrar no debate dos sonhos das pessoas, né? Com o que as pessoas sonham. Porque tem uma máquina de propaganda extraordinária funcionando há um século no planeta, né, que é a indústria
do entretenimento, do cinema, sei lá o quê, dos Estados Unidos, que gerou um modo de vida, né, que, de uma maneira geral, é do desejo da grande maioria das pessoas que tem algum acesso a esse modo de vida e muitos que não têm, né? E no processo, inclusive, de homogeneização, né, cultural do planeta, de tentar, né, cada vez mais submeter, né, as várias culturas, os vários grupos do planeta a essa cultura pausterizada, a esse sonho, né? Fazer com que o sonho, né, que no final das contas é o quê? O acesso a um monte de bugiganga, né? E a uma casa, vamos dizer assim, o que as pessoas sonham, né? Eu acho que, de repente, esse é um diálogo fundamental, né? Assim, se as pessoas continuarem a sonhar com esse modo de vida, né, elas não vão conseguir projetar politicamente o que precisa mudar de fato, porque elas vão estar buscando outras maneiras de alcançar aquele modo de vida. E eu acho que o que está colocado aqui não dá. Por exemplo, a gente não pode pensar como é que a gente substitui a energia dos combustíveis fósseis por outras formas de energia. A gente precisa pensar como consumir menos energia. Pelo menos durante muito tempo, o pensamento tem que ser esse, né? Uma vez eu li que a população dos Estados Unidos tem 4% da população mundial, consome 25% da energia do planeta, e o sonho de boa parte do planeta é viver igual os estadunidenses vivem, né? Então, outro dia eu fiz um exercício no meu Facebook simples. Eu fiquei durante uma meia hora procurando todas as orientações do ponto de vista da mudança na vida das pessoas que os ambientalistas reivindicam, né? E a gente precisa ter, por exemplo, parar de ter internet, né? Como a gente tem hoje, pelo menos, de ficar trocando os equipamentos. Coloquei vários itens. Eu nem lembro direito todos os itens, porque teve um item que eu vi em alguns artigos que eu coloquei ali que foi a maior polêmica, tomou conta, apagou todos os outros, e foi a questão dos animais de estimação, né? Porque eu cheguei a ler alguns artigos dizendo que não cabe animais de estimação nas adaptações que a gente vai ter que fazer, né? Tem como o planeta continuar a sustentar toneladas e toneladas de areia de gato, de produção de 1 milhão de itens, né? Quer dizer, uma coisa concreta, né, que mexe com a afetividade das pessoas e bloqueou completamente a discussão sobre todo o resto, né? Sobre todo o resto. Por isso que eu acho que às vezes é tão difícil, né, fazer esse debate avançar, porque as pessoas precisam sonhar diferente, né? Pelo menos a classe média. Muita gente acha que não precisa mudar os sonhos para poder se realizar nesse nosso novo normal, né? Mas o sonho que é vendido para as populações por essa fantástica, né, indústria de publicidade que formata mesmo os desejos, né, concretamente, as pessoas se realizam, se frustram, né, em função de estar conseguindo se enquadrar ou não nesses sonhos que emanam aí de Hollywood, né? Bom, já me alonguei demais. Eu não sei se o Pedrão quer comentar alguma coisa antes da gente passar para o Eduardo e para a Débora de novo para fazer Eu quero. o fechamento. Eu quero. Bom, eu acho que se a gente vivesse como um europeu ou um americano, né, tem estudos que mostram aí que precisaria de mais do que um planeta, né? 3 planetas, 4, 5 planetas. Não sei como é que está a história da pegada ecológica, né? Essas coisas. Então, assim, a gente precisa superar esse consumo, mas aí, quando na periferia do capital, como é que a gente fala isso para quem não consome? Né? Como é que a gente fala para essa pessoa que ela não pode sonhar quando a construção da subjetividade é assustadora? Eu posso falar isso no exemplo de gordo para vocês. Eu hoje sou um cara de comida saudável, mas
eu passo pelas propagandas das lanchonetes que eu já fui adicto delas e hoje eu sou salvo, eu não frequento, e aquelas propagandas daqueles sanduíches, sorvetes, tortas, bolos, são sensacionais. Aquilo é sensação de possibilidade de prazeres gastronômicos avassaladores. Assim, essa construção é muito ruim. E aí, Eduardo colocou uma coisa que meu caderninho acabou, mas eu consegui estar anotado ali, muitas coisas importantes. A formação, eu acho que é a questão central. A gente precisa, para esse processo da adaptação, fazer essa formação. E eu acho, agora, romper com o capitalismo é urgente, mas é romper no sentido dessa mais-valia, nessa da obsolescência programada, essas construções que o capitalismo nos colocou, que são devastadoras. Por que um aparelho de telefone tem que ser trocado a cada 1 ano? Por que a geladeira que durava 50 anos, como eu vi a geladeira da casa da minha avó durar 50 anos, que tinha até um negócio em si, e depois trocou por uma outra que enferrujou? Então, assim, eu fico pensando, carro que durava, né? O carro durava. Hoje o carro é todo feito de... Ele, além de consumir o petróleo, ele é feito de petróleo, porque ele é todo feito de plástico, o carro, né? Então, por que precisa de tanto extrato a produção? Uma cidade, aí eu volto para cá, porque assim, é aqui, o problema está aqui, no local, na nossa vida, onde a gente vive. A gente vive numa cidade que produz caqui pra caramba, né? Uma fruta asiática, não é uma fruta nossa, e não se reconhece como uma cidade agrícola. Não, no seu plano diretor, a agricultura não é reconhecida. Nós somos uma metrópole urbana que não reconhece os seus agricultores. E a gente tem toda uma produção de comida aqui. A gente podia viver de feijão, só para saberem, a 42 quilômetros daqui. Em Queimados é uma produção de feijão, e um feijão orgânico, que daria para alimentar a cidade. E a gente sabe pouco dessas coisas, podia estar na merenda escolar. A gente desconhece, então é muito necessário a gente com essa mais-valia, com esse modo de ver o mundo, e trazer isso para a tona. E aí as políticas públicas são muito importantes, né? E aí tem mandatos que são muito importantes porque trazem essa discussão, né? Constroem esses processos dessas alianças. Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né? De ver com isso e de como construam demais, mas assim, e agradecer. E assim, eu acho que a gente tem que fazer daqui a 2 meses de novo um programa para a gente avaliar de como está o fim do mundo nesse processo todo que a gente falou, entendeu? Porque pode daqui a 2 meses ter... Gente, quando a gente imaginava os gafanhotos, quando a gente imaginava a pandemia, quando a gente imaginava água com cocô, e agora o tufão bom, né? Pô, todo mês tem uma bomba nova. Então, assim, vocês dois são 2 pessoas necessárias e o Renato é outra pessoa necessária, assim, para a gente construir esse mundo que há por vir. Porque eu acho que assim, nós podemos muito ajudar a construir esse mundo que há por vir. Chega, já falei demais. Obrigado, Pedrão. Obrigado mais uma vez por estar me ajudando aqui a fazer a nossa quarentena ecossocialista libertária. Então, eu vou passar a palavra para o Eduardo e depois para a Débora, né, para falarem à vontade, né, a última participação, mas a ideia não é uma despedida protocolar, né, fazer as últimas considerações para um debate que certamente
a gente está apenas contribuindo, né, para o início, né, para que ele exista, inclusive. Eduardo, contigo. Então, eu acho que a Débora tocou num ponto decisivo e eu quero aproveitar esse tempo final para qualificar um pouco melhor a minha posição. A primeira coisa é que eu acho que não é possível não reconhecer que qualquer forma de organização social tem a possibilidade de travar um contato destrutivo com o seu meio, né? Tem a possibilidade de ser destrutivo. Por outro lado, eu acho que é possível demonstrar, e eu acho que eu fiz isso, pelo menos foi o que eu procurei fazer isso no livro que eu escrevi, especialmente na segunda parte do livro, é possível demonstrar que no capitalismo, muito mais que uma possibilidade, esse caráter destrutivo é parte da natureza do capitalismo. Quer dizer, em outros termos, invertendo a equação, o capitalismo tem uma dinâmica tal que não o permite ser outra coisa que não destrutivo. E aí, na fala do Pedrão, em diversos momentos ele falou, né, por que precisa? Por que precisa de X? Por que precisa de Y? Bom, a pergunta está errada, Pedrão. Esse não é um sistema para o atendimento das necessidades. O atendimento das necessidades está subordinado a uma outra necessidade, que é a da valorização do capital. As necessidades que podem ser atendidas atendendo à valorização do capital são atendidas, as que não podem, não podem. E muitas vezes as necessidades do capital podem divergir das nossas, as humanas, as corriqueiras, as cotidianas, as espirituais, o que quer que seja. Então, assim, nesse sentido, todos aqueles elementos que você citou, Débora, e eu concordo, não são uma mera roupagem do capitalismo, são da estrutura ineliminável dele, né? Quer dizer, essa lógica industrial, a lógica da produção crescente, do consumo crescente, da tecnologia que não efetiva o seu potencial poupador, mas, ao contrário, viabiliza a destruição. Então, no capitalismo, a produção não pode ser outra coisa que não crescente. Por isso, o consumo não pode ser outra coisa que não crescente. Estou falando aqui do total, né? Não do individual. E a tecnologia serve a um papel muito específico, muito preciso, que é o de viabilizar a produção e consumo crescente, não de nos auxiliar a moderar o nosso impacto material no planeta. Por que eu afirmo? Isso eu posso estar errado, é evidente, mas dentro da minha compreensão eu afirmo com muita segurança, de maneira muito categórica, que a superação do capitalismo é a tarefa zero, é o pressuposto sem o qual nós não temos chances de sucesso. Porque essa mesma lógica do capital traz nela um mecanismo que neutraliza os nossos sucessos, os nossos pequenos avanços, né? Então, você mencionou que é impossível resolver tudo ao mesmo tempo, né? É impossível que a solução seja simultânea, né? Uma espécie de grande impulso para a solução. Então, é necessário nós dedicarmos esforço a solucionar o que já pode ser solucionado, ou de amenizar o que já pode ser amenizado. E aí eu trago esse mecanismo que, enfim, tem uma elaboração teórica mais sofisticada, mas ele pode ser expresso de maneira simples. Todo o nosso sucesso do ponto de vista ecológico envolve, mediada ou imediatamente, a moderação do nosso impacto material sobre o planeta. A ideia é essa, é reduzir a nossa demanda sobre aquilo que existe e reduzir aquilo que nós jogamos como rejeito sobre aquilo que existe. Mas essa poupança, esse material que nós deixamos
de processar, de consumir, de transformar em lixo, seja lixo térmico, né, as emissões, ou seja lixo físico, essas coisas não são simplesmente coisas. Nesse mundo em que nós vivemos, elas são também capital, né? Quando energia é poupada, quando recurso natural é poupado, quando poluição é evitada, não são apenas coisas materiais que deixam de ser consumidas, é capital que deixa de ser consumido. Esse capital que deixa de ser consumido é liberado. E ele não pode se acomodar na imobilidade, ele não pode simplesmente se satisfazer com, bom, agora eu não tenho mais emprego. Esse capital, porque a sua lógica é expansiva, precisa encontrar outras formas, outros lugares, outros espaços, outras atividades para executar a sua lógica expansiva. Então a gente vive num mundo que é estruturado de tal forma que todos os nossos sucessos se convertem em fracasso. Veja o quanto vem sendo feito nas últimas décadas. Desde 92, a geração por energias renováveis aumentou 66%. 67%, na verdade. Esse é um resultado muito expressivo. Mas a geração por carvão aumentou 78%. A geração por gás natural aumentou 80%. Em termos de acréscimo de oferta, em termos absolutos, de energia primária, a fonte energética que mais aumentou desde 92 foi o carvão. Deixa eu até ver a ordem aqui. Foi o carvão, depois o gás natural, depois o petróleo e depois as renováveis. 10 vezes menos que o petróleo. Então, a gente vive nesse paradoxo, mas que não é um paradoxo inexplicável. É um paradoxo explicável por causa da maneira como essa sociedade funciona. De estarmos obtendo sucessos expressivos do ponto de vista do desenvolvimento da espécie humana e todos esses sucessos serem anulados, neutralizados, porque a lógica dessa sociedade não admite estacionariedade, não admite contração, não admite moderação. Tudo isso violenta o núcleo da lógica dessa sociedade. Então, por que superar o capitalismo é a tarefa zero, é o pressuposto? Porque qualquer moderação que nós queiramos efetivar de fato exige violentar a lógica de reprodução dessa sociedade. E se esse desafiar essa lógica, se esse violentar essa lógica não é definitivo, ela nos vence de novo e de novo e de novo. Eu não sei se essa é a minha fala final, eu imagino que sim. Então eu quero encerrar agradecendo novamente ao Renato, ao Pedrão, que me convidaram, a Débora, que me fez companhia no debate. Eu não costumava fazer isso, mas vou fazer. Quer dizer, tudo que eu escrevo, praticamente tudo que eu escrevo, vai para a minha página lá do academia.edu. É só procurar Eduardo Sabarreto. Os meus artigos de opinião estão lá, os meus artigos acadêmicos estão lá, o meu livro está lá disponível para download gratuito. Eu consegui com a editora que isso fosse liberado. E eu abri recentemente também um perfil no Twitter que eu aproveito para repercutir as notícias mais recentes, que não atingem uma grande circulação, e os meus climatologistas de estimação, né? Aqueles que eu mais leio, que eu mais confio. E é isso. Estamos juntos, sempre que precisar, estou à disposição. Obrigado, Eduardo. Mais uma vez, obrigado por estar participando aqui com a gente da quarentena. Débora, palavra final. Palavra final não, por favor. Palavra final minha, tá bom.
Então, eu só queria deixar claro, quer dizer, eu não falei que nós não temos que combater o capitalismo, né? Eu espero que não tenha deixado essa impressão. Eu só não. O que eu coloquei em questão foi a ideia de prioridade, né, e de antecedência. Eu acho que isso não existe, né? É impossível, né? Já se mostrou impossível e não seria o bastante, até porque não é o que eu falei, assim, não temos tempo assim de sonhar esse grande sonho, né, de um mundo não capitalista, né, como se fosse alguma coisa que pudesse ser colocada no lugar do que a gente está vivendo hoje. Eu levo um pouco, talvez, sob esse aspecto, mais a sério a ideia de que nós estamos no fim do mundo, assim, né? Como se, digamos assim, estivesse vivendo uma grande pandemia. E no meio dessa pandemia, a gente tem que, é claro, tem que distribuir comida dos pequenos agricultores para as pessoas que não têm como comer, né? Isso é algo anticapitalista, certo? Mas assim, ele não vem antes, não é um, eu não sei nem muito me explicar, né? A gente tem que incentivar, digamos assim, que a ciência, não a gente tem que incentivar, né? As pessoas estão se organizando dessa maneira, né? Os cientistas se voltaram muito fortemente para ajudar as pessoas, para fazer máscaras, para, digamos, informar, né? Isso isso não é exatamente anticapitalista necessariamente, né? Mas certamente tem alguma coisa a ver, já que digamos assim, o governo que está aí hoje, ele pode ser tudo menos anticapitalista. Então ele se alinha muito bem com esse sistema capitalista, né? E esse é um governo que desvaloriza completamente a produção científica e o saber e a cultura, né? A cultura também eu vejo assim, talvez a minha uma discordância assim, é que a gente concorda em tanta coisa, né? Mas quanto mais você concorda, mais você encontra motivos para discordar. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu não falaria muito tanto em solução, né? Eu tenho um problema com essas palavras, talvez. Encontrar solução, né? Quem é que vai? Que medidas a gente vai tomar? Que solução a gente vai dar? Como a gente vai fazer? Né? Tem que primeiro tem que superar isso não eu não vejo mais isso como tendo lugar no mundo em que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem que inventar, conectar, reconectar, né? É o que as pessoas estão fazendo nesse momento. Eu estou aprendendo muito com, digamos assim, com a maneira como a gente pode lutar e resistir ao capitalismo também, né? À destruição, ao Bolsonaro também, né? Ao negacionismo, ao obscurantismo, né? E talvez o que a gente vai ter pela frente não é exatamente a civilização 2.0, que é a civilização que a parte boa da civilização, só que verde e só que sem capitalismo. Isso não dá mais, entendeu? Né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar, e é tudo junto, não tem uma coisa primeiro. Eu assim, realmente discordo disso, né? Encontrar, talvez fortalecer os laços, fortalecer as conexões, descentralizar, né, ao máximo a política, ouvir o que as pessoas estão falando, enfim, fortalecer, e sobretudo fortalecer os movimentos da própria sociedade civil, né, e das populações que estão, digamos assim, fora do que a gente chama de civilização, né, os povos indígenas, as pessoas que não estão produzindo, que não são classe operária, que não vão entrar, não vão nos ajudar nessa luta para subverter, para
para acabar com o capitalismo, eles não estão nem aí para isso, né? É outro mundo realmente. Então, eu já acho que a gente tem que aprender a fazer sair para fora dessa lógica que na verdade nos é colocada por esse sistema, por essa civilização e esse sistema capitalista, que é de encontrar soluções como se os problemas estivessem dados, né? Então, você tem um problema já dado previamente, e aí você encontra a solução e acaba com esse problema, né? É isso que a gente está vendo o tempo todo que não dá mais, né? Não existe, na verdade, nunca existiu, né? E nós fomos enganados para acreditar, enganados também. Tudo que eu falo tem um problema assim de compreensão. Nós acreditamos por tempo demais que era assim que as coisas se davam, né? Que havia problemas e que a gente supera esses problemas, resolve as coisas. A gente não vai mais resolver coisas, não vai resolver de maneira definitiva nada. A gente vai o tempo todo ter que lutar, resistir, inventar de novo, reinventar, né? Ver o que a gente tem no presente e ir construindo, assim, eu acho, os mundos possíveis, né? Enfim, mas a gente não discorda muito, na verdade. Então é isso. Eu queria também agradecer, é sempre um prazer conversar. Eu acho assim que apesar dessas discordâncias que a gente é normal, assim, a gente ter, né? O Renato é a única pessoa que eu vejo falando desse tipo de coisa, né? Que tem coragem de falar, digo, dentre esses políticos, que eu acho que pessoas concordam, outros políticos também concordam com isso, mas eles não falam isso. Tem que falar, né? É o fim do mundo, o que a gente está... enfim, falar com todas as letras o que está acontecendo. Né? Então, eu sempre gosto de falar do fim do mundo. Enfim, e também falar que não é o fim do mundo, mas discutir, né? Olhar para o que está acontecendo e discutir abertamente sobre isso e colocar todas as dúvidas, que eu acho que a gente muito mais dúvidas tem hoje, normal, né? A gente está entrando numa situação totalmente desconhecida, normal a gente ter muito mais dúvidas do que soluções, né? Enfim, obrigada a todos. Eu que te agradeço, Débora. Agradeço também ao Eduardo, ao Pedro. Eu quero dizer que eu fico até feliz do nosso programa hoje terminar assim, né? Porque ele termina com várias questões, né? Para reflexão e que pedem que a gente continue a desenvolver esse debate, né? Porque eu acho que está muito claro para todo mundo aqui, né, que independente, né, da nossa vontade, aquele velho mundo ele acabou, né? Ele está em colapso e que nós vamos ter que enfrentar, né, o colapso dessa civilização, né, industrial capitalista, né? E que vamos dizer assim, terminar dizendo que eu acho que o fim do mundo está em disputa, né? Está em disputa qual vai ser o alcance, né? E também que tipo de sociedade de vida, né, virá nesse mundo aí que certamente, né, esse planeta vai continuar, né, independente dos atores, né, que tiverem conseguido sobreviver. Então a gente precisa sim, né, aprofundar o debate, né? Eu acho que a gente não consegue compreender a realidade e agir politicamente de maneira coerente com ela se a gente foge da discussão, se a gente fica, né, com medo do debate. Né? A gente só vai encontrar, na minha opinião, um caminho, né, com um debate franco e corajoso, né? E eu quero elogiar muito a Débora e o Eduardo, né, e o Pedrão também, pela coragem, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, né, a acomodação é comum na vida acadêmica, né? Principalmente quando a gente tem que se defrontar com temas muito espinhosos, né? Então, o trabalho acadêmico de vocês ele também é muito singular e precisa ser muito valorizado, né? Porque ele também é muito corajoso, né?
Se eu estou tendo coragem no parlamento, vocês também estão tendo coragem na academia, né? E assim, e é por isso que estamos juntos aqui, né? Porque nos reconhecemos, nos admiramos, né? Obrigado mais uma vez pela participação de vocês, né? A gente fica por aqui. Até a próxima quarentena ecossocialista e libertária.